Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. TV Destaque completando no mês de junho 12 anos. Obrigado, Guarulhos, pela audiência. A gente tem um público estimado em torno de 60 mil pessoas mês. E ó, a gente agradece porque se você construir toda essa audiência, é um trabalho de toda a grade de programação, não é um único programa. Afinal de contas, nós temos hoje na grade da TV Destaque 14 programas. Jornalismo esportivo, jornalismo político, entretenimento, toda a grade de programação, programa de varejo. Nosso muito obrigado ao comerciante de Guarulhos, que decidiu investir na TV Destaque. Em toda a sua grade de programação, o nosso muito obrigado pelos profissionais que aqui trabalham. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, porque falar e fazer mídia em qualquer lugar do mundo tem as suas adversidades. Você tem que ter, não desistir dos seus sonhos, acreditar que é sempre possível. Na semana retrasada esteve aqui o diretor do jornal Folha do Ponto. Na sua matéria de capa, ele publicou dizendo que o Eloy Pietá, o ex-prefeito Eloy Pietá, estava inelegível. E convidamos o Eloy para questionar essa matéria, né? Até porque a gente vai saber agora se ele é candidato ou não dentro do Partido dos Trabalhadores. Eloy, obrigado em receber. Obrigado, Geraldo, e parabéns pelos 12 anos que vocês vão completar esse ano. Não é fácil fazer TV. Sim. Né? E claro que se você tivesse uma rede de televisão é uma coisa, né? Mas isso aí é um serviço muito grande que vocês prestam à cidade de Guarulhos. Então a gente se sente feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu queria também dizer para você que ainda não tomei nenhuma decisão sobre candidatura, porque entre os cogitados aí no cenário político de Guarulhos, entre os cogitados, só tem 2 que foram prefeitos da cidade. Né? Eu, que fui durante 8 anos, o Jovino, que foi durante 2 anos. Isso. E só nós 2 sabemos como é um abacaxi, né? Como é difícil a gestão de uma cidade, principalmente quando você tem muita coisa por fazer e poucos recursos disponíveis. Sim. O pessoal acha, normalmente você ouve alguém dizer o seguinte: Guarulhos é uma cidade rica. Depende. E realmente é. Você sabe que o produto interno bruto de Guarulhos, isso é a soma das riquezas em um ano, é de cerca de 50 bilhões de reais. E o poder público local dispõe, né, através dos tributos, taxas e tal, de 4 bilhões. E o setor privado de 46 bilhões dessa riqueza. Portanto, o setor público com 4 bilhões tem que atender às demandas do progresso e das necessidades do setor privado, que movimenta 46 bilhões de reais. E quando digo setor privado, vocês incluídos. Com certeza. Porque qualquer comércio pequeno, qualquer serviço, qualquer cabeleireiro, sempre é um produtor de riquezas. Ele movimenta recursos. Então é o seguinte... Dá para negociar com esses valores? Pois é, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Então, para a gente, eu que fiquei 8 anos na prefeitura, eu estou fazendo uma avaliação. Se vale a pena? Se há uma junção entre os recursos disponíveis, já que a prefeitura, como em geral as prefeituras estão muito endividadas, né? Se há uma conexão entre recursos disponíveis e necessidades que precisam ser resolvidas na cidade. E por isso, só após uma conclusão a respeito disso é que eu vou tomar uma decisão que pode ser me apresentar ou não como candidato ao meu partido. Mas você fez uma questão a respeito, porque sobre a elegibilidade e o inelegibilidade. E publicado no jornal Folha do Ponto Pois é, mas quando você que é da mídia sabe que tem que ter Ouvir os dois lados. Não. Em primeiro lugar, tem que saber a que interesse está servindo quem dá uma notícia. Sim. Tá? Então,
E no caso específico, né, quem dirige um jornal desse tipo sempre foi oposição a mim, portanto, e tem um interesse contrário à minha pessoa há muito tempo. É pessoal? Não, não é pessoal, eu acredito que é defendendo interesse de outros políticos. Entendi. Né? Que querem, certamente têm medo de uma eventual candidatura minha e querem resolver a questão no tapetão. Né? Portanto, essa história de que eu sou inelegível, que não tenho ficha limpa, é um desejo deles, não é uma verdade. Né? Então, mas eles procuram expressar esse desejo, né, como se fosse verdadeiro. Não há nenhum impedimento legal de eu ser candidato. O impedimento está na minha própria decisão. Né? E também, depois de minha decisão, na decisão do meu partido, porque você sabe que quando eu fui candidato em 2000, eu tive que passar por uma prévia. O Orlando Fantasini era também pré-candidato, né, a prefeito. Quando eu fui para a reeleição, eu tive que passar por uma prévia, quer dizer, por uma votação interna, que o Edson Albertão, que era vereador, também se apresentou como pré-candidato. Lembro disso. E quando, na minha sucessão, eu apresentei a minha vice como candidata a prefeita, a Eneide, que era durante 8 anos vice-prefeita, e fui derrotado internamente no partido. Então veja, até chegar a isso, e tem tempo pela frente, porque as campanhas eleitorais esse ano vão ser apenas de 45 dias e não mais de 90 dias, portanto é metade de uma partida de futebol, o tempo, né? Se fosse contar cada minuto da partida como um dia. Então, eu tenho que tomar uma decisão a respeito, tenho consultado pessoas, tenho feito uma avaliação da situação da cidade, dos problemas na área da saúde, dos problemas na área da mobilidade urbana, do trânsito, do transporte coletivo e das várias áreas que são competência de uma administração municipal. Deixa eu pontuar, se você me permite. Eu entendi, posso estar errado, você me corrige. Não, vamos lá. Que para você aceitar, né? E esse programa aqui a gente não edita, vai tudo aqui. Se você já viu o programa aqui, a gente coloca tudo na íntegra. Claro, isso é ótimo. Do programa. E pode perguntar qualquer coisa. Eu sei isso. Quando você enumerou no início da sua entrevista a questão do orçamento da cidade, você já foi prefeito, você conhece como ser um gestor de uma cidade do tamanho de Guarulhos. Por outro lado, você também falou de uma disputa que existe dentro do partido, que é legal, que é normal, né? Hoje, o PT ele tem o secretário de Educação, Moacir de Souza, professor Moacir de Souza, o deputado Alencar Santana. E, quer queira, quer não, o seu nome é citado. Isso mesmo. Né? Eles se apresentaram como pré-candidatos e eu não. Meu nome é citado. Pois é. Agora, com a sua experiência, quantos anos você está na política? Quantos anos? Olha, Só para me terminar minha pergunta. Política partidária há 36 anos. Agora, a política no sentido de lutar por uma sociedade mais democrática e mais justa é desde 1961. Você nasceu depois. Estou com 55. Tá. E estou fazendo jornalismo. Mas eu não queria que você dissesse a tua idade. Não, mas eu estou há 30 anos fazendo jornalismo, então não tem problema. A experiência em qualquer atividade, todos gostam de estar ao lado de pessoas experientes. Seja em qualquer atividade, no rádio, jornal, na política. E você, sabedor de como funciona o momento político, o termômetro você tem até os 44 minutos
e 99 segundos e 59 segundos do segundo tempo. Se não tiver prorrogação. Se não tiver prorrogação. Né? Para decidir. E você sabe, por isso que eu falei no início da pergunta, para você me corrigir, que hoje o partido, e você não precisa afirmar, tem informações de que você é o nome a ser batido, a ser vencido, né? É evidente que com todas essas informações, você não conquistou esses cabelos brancos à toa. E olha que eu não estou com todos eles brancos. Você já tem um início, né? Mas isso, ó, depois você vai publicar isso que nós estamos falando? Lógico, não tem corte, vou te mandar a cópia. Então você sabe, Eloy, você é inteligente, experiente, e eu conheço já há alguns anos, a não decidir porque o tempo lhe é favorável. Você sabe, Geraldo, que tem adversários que estão mais angustiados do que eu, tanto que você citou um exemplo há pouco. O cara está preocupadíssimo, né, comigo, muito mais do que eu estou preocupado. Sim. Porque, na verdade, ó, eu depois de ser prefeito, eu trabalhei na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, depois trabalhei um tempo em Brasília, no PT, que eu fui secretário-geral nacional, e depois eu me aposentei no INSS, né? Estou aposentado no INSS, mas continuo atuante no sentido que eu não consigo deixar de pensar as coisas da minha cidade e dessa grande cidade que é Guarulhos, e não consigo deixar de acompanhar as questões da política nacional e internacional, da economia, da crise econômica que o país vive hoje em decorrência da crise internacional. Então, na verdade, eu não me afastei do acompanhamento das questões da sociedade. Mas estou errado na minha colocação? Não, você está certo. Eu não tenho razão de ter a pressa que meus adversários estão tendo, né? Agora, dentro do PT, é legítimo que o Alencar, que é deputado estadual, o Moacir, que já foi secretário de governo na minha época, é secretário de educação, é vereador, é legítimo que eles postulem a eventualidade de serem candidatos. Claro, claro. Aliás, você está notando atualmente a disputa eleitoral nos Estados Unidos. Sim. Você nota que o Partido Republicano lá tem 8 a 9 pré-candidatos a presidente da República, e o Partido Democrata tem 3 ou 2, eu acho que um deles desistiu. Então, existe na democracia um processo legítimo de disputa, inclusive intrapartidos, né? E até salutar, porque se estabelece uma discussão a respeito de quais soluções aquele ou aquele outro está propondo. Agora, Eloy, é evidente que, ainda em relação ao seu partido, ele já respondeu aqui a matéria publicada no jornal, agora vamos entrar na seara do partido. Pergunta do Geraldo Júnior. Você, numa possibilidade, numa eventual candidatura sua, digamos que o Eloy decidisse aos 44 minutos, sem prorrogação. Essa minha pergunta não tem prorrogação. Você pode até não, mas tem prorrogação. O nome hoje do secretário de Educação, Moacir de Souza, que já foi seu secretário, ou seja, é uma pessoa que o senhor conhece, né? Ele poderia ser, na opinião do Geraldo, seu candidato a vice-prefeito? Olha, numa eventual candidatura. Não, é bom que você faça todas as perguntas. O que eu tenho dito ao pessoal do PT quando me perguntam a respeito disso? Tenho dito o seguinte: o PT vive, evidentemente, uma crise, né? É claro, é óbvio que vive uma crise, né? É um partido que
construiu coisas muito boas para a cidade, sim, coisas muito boas para o país, não é? Tanto que um conjunto de problemas que nós temos atualmente, por exemplo, os problemas de trânsito e tal, é porque a renda se espalhou, né? Com gente que não tinha renda, muita sim, gente comprou carro. Né? Os problemas que nós estamos tendo, por exemplo, da cidade explodindo em construções, é que muita gente que não podia comprar casa passou a poder comprar. Né? Então, existe inclusive um desenvolvimento da consciência de direitos, que as pessoas exigem, né? Um atendimento público bem mais adequado. Então veja, o PT contribuiu para uma melhora da sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo quem exerce a política pode cometer erros, como tem sido alguns erros do ponto de vista do controle dentro do governo das questões éticas. Né? Eu fui extremamente rigoroso aqui na cidade de Guarulhos, né? E acho que o PT nacional, no governo nacional, tinha que ser mais rigoroso. Mas tem uma vantagem, que é o seguinte, o PT deixou absolutamente livre todos os instrumentos de fiscalização que o Estado brasileiro tem. Polícia Federal, Ministério Público, sem interferência no Judiciário, que é um lugar que muito se abafava as questões. Então, a corrupção sistêmica, que existe normalmente feita pelo setor privado sobre o poder público e por gente do poder público querendo se aproveitar, essa hoje está sendo combatida de uma forma como nunca foi antes, porque os órgãos de combate estão livres para fazer isso. E antes eram tolhidos, né, nessa questão. Então é o seguinte, eu acho que, apesar da crise que vive o PT, ele tem que ter a humildade de saber que, ao fazer ao se apresentar para uma eleição, é bom que ele faça aliança com outros partidos em torno de um programa de governo. Então, se você pensa a questão do vice dentro do próprio partido... O senhor não acha uma boa ideia? Não acho uma boa ideia. Agora, por outro lado também, eu ouço de várias lideranças do partido, em Guarulhos, que o senhor só aceitaria ser candidato se o senhor fosse aclamado. Não, aclamado... Não sou uma pessoa que tenha arrogância de querer ser aclamado. Não, isso não. Mas o senhor sabe da importância que o senhor tem para as eleições municipais. Não, olha, para ser franco, ainda ninguém da estrutura do PT me procurou para conversar sobre candidatura em 2016. Tudo eventual. Pessoas me procuraram, mas, por exemplo, o presidente do partido, né, que é o Paulo Vitor, né, não me procurou até hoje. A direção partidária local, estadual ou nacional não me procurou. O Moacir procurou? O Moacir e o Alencar, eu tenho conversado de vez em quando com eles. Agora, então, veja, mas eu não estou nada angustiado com isso. Eu sei, mas o senhor já falou sobre isso. Eu estou absolutamente tranquilo. Mas a experiência faculta sobre isso. Aliás, a minha idade me faz ser menos angustiado do que tantos outros que são mais novos e que ficam muito preocupados. É verdade. Olha, eu vou fazer um intervalo de 2 minutos para você acompanhar essa entrevista. Calma, dá tempo de você tomar um café rápido. A gente volta em 2 minutos. É o tempo que você levanta da cadeira e vai tomar um café.